tá mesmo esperando o trimestre começar para se planejar? Ou seria o seu próximo aniversário, ou uma lua cheia, ou Mercúrio retrógrado? Spoiler, não existe a hora certa para começar a se planejar. Mas existe a hora certa de parar de fugir do que você realmente precisa. Olá, senhoras! Eu sou Rayane Stephanie, mentora e estrategista de marca e negócios. E hoje esse papo vai para você, que é aquela pessoa do não é a hora certa de se planejar, vamos esperar mais um pouquinho. Hoje a gente vai justamente começar a conversar, Jesus. Um lembrete aqui, eu sou disléxica, quem tá aqui no canal há mais tempo sabe, eu já falei isso em outros vídeos, eu troco palavras, é um verdadeiro babado isso aqui. Por isso mesmo eu estou com o meu roteiro aqui na frente, para eu não, esquecer de falar nada, 2, falar demais da conta, porque isso também acontece. Quem me acompanha no podcast, eu tenho um podcast aqui por fora, quem me acompanha no podcast sabe que eu falo pelos cotovelos se me deixarem, né? Então está aqui o meu roteiro. Hoje eu vou te contar por que esperar esse momento ideal para planejar, para se organizar. É uma das maiores sabotagens disfarçadas ali de bom senso. E aí, o primeiro tópico que eu trouxe aqui é o seguinte: a gente foi ensinado que planejamento precisa vir embalado, né, amarradinho ali numa data comemorativa. Então, essa data geralmente é 1º de janeiro. Um planner novo quando chegar. Ou o meu aniversário, a virada de trimestre, semestre, enfim. Mas na verdade, senhora, isso só vai te fazer adiar decisões importantes para o teu negócio. Eu já fui essa pessoa, mas sabe o que é que fez eu mudar essa mentalidade e virar realmente a chave? Foi quando eu entendi que o planejamento, ele na verdade vem de um lugar muito mais do que o sucesso dele, na verdade. Quantos na verdade na última frase? O sucesso dele vem de um lugar de entender o que realmente o seu negócio precisa. É a partir daí que a gente consegue criar um planejamento sólido, um planejamento sadio, realmente amarrado para o crescimento do seu negócio. Antes de continuarmos esse vídeo, eu preciso dizer que tivemos um erro de gravação. O microfone descarregou no meio do processo. Então, vamos retomar. Eu gosto de trazer os meus causos para cá, para contar as minhas histórias, as coisas que eu escuto. E aí, este caos, eu estava falando o seguinte dele. Teve uma senhora que me procurou lá no WhatsApp, minto eu, no Instagram. E aí, ela queria entender um pouco melhor como era o meu processo de planejamento. Ela já tinha ido no meu site, visto alguns serviços que eu prestava, mas ela não tinha visto nada voltado especificamente para planejamento. Só que ela sabia que eu fazia. E aí, ela veio me perguntar um pouco melhor das informações, tal. E conversa vai, conversa vem. Depois de eu explicar para ela me soltou a seguinte frase. Eu até deixei printadinho aqui para eu não esquecer de falar neste vídeo. Vou esperar virar o trimestre para planejar de novo. E aí eu perguntei a ela, por quê? E foi muito engraçado ela digitando e digitando e digitando e digitando. E daqui a pouco ela manda assim: eu digitei tanto, mas eu não sei. Eu tava tentando arrumar um justificativo enquanto eu digitava e eu não cheguei em nenhuma. Porque não existe uma justificativa. Se a gente for falar no aspecto da neurociência, etc., uma coisa que a gente sabe que evita o planejamento é o fato do cérebro evitar o gasto de energia, certo? Então, quando você planeja, por menor que seja a meta que você crie, você está fazendo o seu cérebro fazer um esforço. E esse esforço faz ele gastar energia a qual ele gostaria de estar guardando para o momento de sobrevivência. Porque nós evoluímos, mas o nosso cérebro não. Ele ainda é aquele mesmo do homem das cavernas, da selva, que tinha que se proteger, que tinha que estar alerta, que
que tinha que estar em busca constante da sobrevivência. Então, quando a gente tem que gastar energia para uma coisa que é socialmente entendida como chata, né, como o planejamento, a gente tende a procrastinar. É normal, é comum. E aí com a gente conversando, ela disse que não sabia o porquê. Então, ela mesma se fez o processo de convencimento de que aquele era o momento, aquela era a hora. Foi-se embora nessa ideia. E fechamos. Fizemos o processo. Muito bem, obrigada. 2 sessões, a gente reorganizou as prioridades dela, criamos as metas, os objetivos, os resultados chaves, desenhamos uma rotina assertiva para o negócio dela. Ela entendeu o que era distração e o que era estratégico. Então foi um processo muito interessante. Não foi um recomeço mirabolante, mas sim um realinhamento de rota para o crescimento e prosperidade do negócio dela. Eu costumo dizer que planejar de verdade não tem data marcada. Tem método, tem contexto, tem intenção. É você olhar para o negócio e se perguntar: onde eu tô? Para onde eu tô indo? O que eu preciso priorizar agora? E fazer isso sem fórmulas prontas ou metas vazias. E foi exatamente por isso que eu queria realinhar. Não é só uma consultoria, é uma pausa estratégica no meio do caos da bagunça. 2 sessões, um diagnóstico, um plano real, sem daqui a pouco, sem vamos ver, prática, execução, colocar a mão na massa, fazer acontecer, fazer o seu negócio se desenvolver, fazer o seu negócio prosperar. Porque eu tinha um professor de administração que ele me disse uma coisa que eu guardei pro resto da minha vida. O negócio ele precisa servir ao dono e aos seus clientes. Ele precisa ser útil. Quando a gente diz que ele precisa servir ao dono, é que ele precisa não ser apenas uma sobrevivência, ou muitas vezes nem isso. Ele precisa realmente ser aquela coisa que traz um gostosinho. Eu já vi muitas empresas falirem porque se perdem nesse processo. E eu já vi muitas empresas, inclusive, fecharem. Eu tinha uma empresa que eu era muito, muito, muito fã, que tinha coisas para planejamento, mas tinha outras coisas muito maravilhosinhas também, que era a Meg Meg. E eu costumo contar sempre isso nas mentorias para as meninas. Meg Meg era uma empresa de papelaria, de decoração, muito, muito legal, com fãs muito fiéis. E para mim, uma das coisas mais surpreendentes foi quando uma das donas anunciou que estava fechando a empresa, porque não fazia mais sentido para ela empreender daquela forma. Isso é um ato de coragem, minhas senhoras, assim, incrível, aplaudível de várias formas, se é que essa palavra existe. Mas isso sempre chamou muito a minha atenção, porque quando o negócio ele para de servir ao dono, ele se torna descartável. Então, além de servir aos seus clientes, ele precisa servir a você. E eu sei, isso pode ser uma filosofia muito filosófica da minha cabeça. Eu sei que, mas se a gente for falar de grandes empresas e papapá, mas aqui eu não tô falando com grandes, eu estou falando com as pequenas, micro e pequenas empresas. Então, lembrem-se, o negócio precisa servir a vocês. E ele serve a vocês de forma estratégica a partir do momento que você desenvolve um planejamento e sabe para onde você quer ir com ele. Bem, fico por aqui hoje. Tô olhando aqui o meu roteiro. Acho que eu não esqueci de falar nada. Mas se fizer sentido para você, se você quiser passar por um processo de planejamento comigo, aqui na descrição do vídeo eu coloquei o link de aplicação para a consultoria Realinhar, porque como eu prezo muito pela qualidade, antes mesmo de eu poder garantir a você que você vai entrar, eu preciso entender se eu posso ajudar você. E a gente vai entender isso através dessa aplicação e numa conversa rápida, tá bom? Então, se você quiser, se inscreve aqui, se aplica aqui no link e não esquece de se inscrever, de comentar, de compartilhar isso com uma colega, amiga empreendedora. Esse assunto planejamento, eu sei que ele é muito polêmico, eu acho que aqui a gente conseguiu quebrar alguns tabus ao mesmo tempo que a gente reflete sobre. Então não esquece de curtir, de compartilhar com a sua amiga empreendedora, de comentar aqui embaixo.
Todas as quarta-feiras a gente tem vídeo aqui sobre branding, planejamento, tantas coisas, reflexões, tem diário da mentora, tem muitas coisas interessantes aqui no canal. Então, não se esquece, estou esperando. É só se inscrever aqui, tá? Rapidinho. Beijo e até a próxima quarta.